Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Nessa aula de hoje a gente vai ver algumas questões que estão relacionadas a ondas sonoras, né, essa parte da acústica. Então, para começo de conversa, está aqui, ó, questão de número 1, né? Questão aqui de número 1. A velocidade de propagação de um som num gás é de 300 metros por segundo. Então tá aqui, ó, informação importante, ó, velocidade, e aqui tá errado, né? Não é programação, é propagação do som de um gás, né, num gás 300 metros por segundo. Um diapasão vibrando neste gás gera uma onda de comprimento de onda 2 centímetros. Aí ele coloca, né? É correto afirmar que. Então a gente tem aqui a frase 1, a frase 2, a frase 4 e a frase 8. Então, óbvio, vamos começar então fazendo a análise da frase número 1. Ele está falando que a frequência de vibração do diapasão é de 60 Hz. Bom, como é que a gente pode descobrir se essa frequência é ou não de 60 Hz? Ou seja, a frequência que o diapasão vibra é a frequência da onda que ele produz. E aí, se a gente lembrar, né, quando a gente fala de qualquer movimento ondulatório, né, qualquer onda que a gente produza, existe uma equação fundamental. Velocidade de propagação dessa onda é igual a comprimento de onda, que a gente simboliza por essa letra grega, né, lambda, vezes o valor da frequência de oscilação dessa onda. Então, se eu souber um desses dois, eu acho o terceiro. Então, sempre que eu souber, por exemplo, velocidade, comprimento de onda, eu acho frequência. E é exatamente isso que a gente tem aqui, ó, né? Ele comenta para nós qual é a velocidade. Está aqui, ó, 300 metros por segundo. E ele comenta também o valor do comprimento de onda, 2 centímetros. Então eu tenho 300 metros por segundo, isso igual ao comprimento de onda, 2 centímetros, vezes a frequência. Aqui a gente tem que tomar só um cuidado, né? A gente tem aqui metro e a gente tem aqui centímetro. Eu posso usar as unidades de comprimento diferentes numa mesma conta? Não. Então é importante você padronizar isso. Vamos manter o metro e vamos trocar o centímetro para metro. Então eu continuo tendo 300 metros por segundo igual a 0,02 metros, né? Transformei o centímetro para metro, é só dividir por 100. E aqui a frequência. Então, eu vou ter aqui no final das contas 300 divididos por 0,02, isso igual a frequência. Então essa frequência vai dar, né? Anda com a vírgula uma casa, aqui aumenta um zero. Anda com a vírgula mais uma casa, aqui aumenta um zero. Então eu vou ter 30.000 divididos por 2. Então qual vai ser o valor da frequência? 15.000 Hz. Então eu tenho uma frequência verdadeira de 15.000 Hz. E ele tinha falado que a frequência era 60. Então essa primeira, né, essa primeira frase, ela é falsa. Então essa primeira frase é falsa. Vamos para a segunda frase, ó. O que ele fala lá? A onda emitida pelo diapasão corresponde a um infrassom. Então ele está dizendo que isso que a gente acabou de fazer análise, essa onda sonora produzida por esse diapasão, seria um infrassom. E aí é só a gente lembrar, o que é um infrassom? É toda onda sonora que tiver frequência menor do que 20 Hz. Então, se você tem uma onda sonora cuja frequência é menor do que 20 Hz, você tem um infrassom. Qual foi a frequência que a gente achou? 15.000. Então, isso está longe de ser um infrassom. Isso, na verdade, é uma onda sonora audível, que a gente ouve. Então, a gente chama isso aqui simplesmente de som. Não tem nada de infrassom. Infrassom. Então, a frase aqui, ó, de número 2 também é falsa. Então, a frase 1 é falsa, a frase de número 2 também é falsa.
Vamos dar uma olhadinha na frase de número 4. Ó. Um observador em movimento aproxima-se do diapasão, aliás, aproximando-se do diapasão, detectaria uma onda com uma frequência maior do que a frequência do diapasão. Como assim? O que é isso que ele está querendo, né, analisar? Ó? Ele está querendo que a gente analise um fenômeno, né, chamado, né, esse fenômeno que ele está querendo que a gente analise, esse é um fenômeno chamado de efeito Doppler. O que é o tal do efeito Doppler? É o que você percebe, por exemplo, quando uma ambulância passa em alta velocidade por você. O som da ambulância, quando está chegando, ele será um som mais agudo. Quando a ambulância passa, você percebe um som mais grave. Então, um som mais agudo é quando a ambulância está chegando. E um som mais grave é quando a ambulância está afastando. Mas por que você percebe essa diferença no som? Em função exatamente do movimento entre a fonte e o observador. Então, quando você tem a fonte se aproximando, você vai perceber mais ondas chegando ao mesmo tempo. Isso faz com que a frequência aumente. Quando você tem a fonte se afastando, você vai passar a ter menos ondas chegando em você. Isso vai fazer com que a frequência diminua. Frequência menor, você percebe um som mais grave. Frequência maior, você percebe um som mais agudo. Então, vamos voltar lá no item 4. Ó, né? Vamos voltar aqui no item 4. Observador em movimento, aproximando-se do diapasão, detectaria uma onda com frequência maior do que a frequência de vibração. Sim, é como se fosse, né, a situação de você e a ambulância se aproximando. Então, se você e a ambulância estão se aproximando, mais ondas vão chegar em você, você vai perceber um som, né, com uma frequência maior, um som mais agudo. E é exatamente isso, um observador em movimento aproximando-se. Então, se você está aproximando-se, cai nisso, ó. Chegando mais perto, frequência maior, você vai ter mais ondinhas chegando em você no mesmo intervalo, você percebe um som mais agudo. Então, detectaria uma onda com uma frequência maior de vibração do que a do diapasão. Então, essa frase de número 4, ela é verdadeira. Né? A frase de número 4 é verdadeira. Verdadeira. E a frase de número 8? Ó. Na frase de número 8, o que ele fala? Ele fala, de novo, de uma continha que vai ter que ser feita para verificar se ela é verdadeira ou falsa. Como assim, né? Que continha que vai ser essa? Ó, vamos ver aqui. Ó. Diz que um outro diapasão vibra na frequência 5 kHz. Não se esqueça, o prefixo quilo significa 1000. Então, 5 kHz, a frequência dele é de 5.000 Hz. Emitiria um som de comprimento de onda de 6 centímetros nesse gás. Então, ele está colocando para nós que a frequência é 5.000 Hz e a onda formada teria 6 centímetros. Bom, então olha só, eu vou usar de novo essa equação que está aqui, ó, que nós usamos anteriormente para fazer a análise da frase 1. Né? Vamos ter que usar isso aqui, ó, V lambda F. Vamos usar isso de novo. Ah, mas como assim? Ó, vamos lá. Vou fazer aqui embaixo, ó, né? Vamos lá, voltar aqui para a caneta. E aí, de novo, ó, vamos colocar aqui a caneta vermelha para diferenciar. Então, de novo, V é igual a lambda F. O que ele falou para a gente? Ó? A gente sabe a velocidade aqui, ó, 300 metros por segundo. A velocidade do som não vai mudar, não. Então, fica 300 igual. Ele está querendo o comprimento de... Não, aliás, o comprimento de onda ele deu. O que ele está querendo? Vamos voltar lá, ó.
Ele está querendo que a gente descubra se a frequência for 5 kHz, o comprimento de onda vai ser 6. Então vamos fazer essa conta, né? Vamos supor então que a frequência é 5 kHz. O comprimento de onda nós vamos calcular. Então, ó, comprimento de onda vezes a frequência de 5.000 Hz. Então passa esse 5.000 dividindo, vai ficar 300 divididos por 5.000, isso igual ao comprimento de onda. 300 divididos por 5.000, a gente vai achar 0,06 metros, que dão exatamente o quê? 6 centímetros, que é o que ele colocou lá naquela opção, ó. Então ele fala de 6 centímetros quando a frequência é 5.000 Hz. E a continha que a gente fez mostra exatamente isso, né? A gente usou aqui a velocidade que a gente já sabia, 300 metros por segundo. A gente usou aqui a frequência, 5.000. Fizemos a conta, deu comprimento de onda 0,06 metros, que são 6 centímetros. Então, essa última frase, né, essa frase aí, número 8, ela é verdadeira também. Né? Essa frase de número 8, ela é verdadeira. Então, a gente teve as duas primeiras falsas e as outras duas verdadeiras. Tranquilo? Né? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, assistam de novo a aula, né? Vejam de novo essa aula e podem também me perguntar posteriormente se alguma dúvida, alguma questão ainda não ficou bem resolvida. Beleza? Daqui a pouco eu volto para fazer a análise das outras afirmativas dessa mesma questão. Abraço. Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência aqui à questão de número 1. Nós temos mais 3 afirmativas para a gente poder analisar, né? As afirmativas 16, 32 e 64. Mas vamos lá, ó. Se o diapasão vibrasse no vácuo, não seriam produzidas ondas sonoras. O que eu posso dizer então dessa frase? Essa frase ela é verdadeira. Por que essa frase é verdadeira? Porque se você está falando de ondas sonoras, as ondas sonoras elas são ondas o quê? Mecânicas, né? Ondas sonoras, elas são ondas mecânicas. Ondas mecânicas. Qual é a característica básica de uma onda mecânica? Só existe na presença de meio material. Ou seja, no vácuo, né? Se você pensar aí, ó, vácuo, no vácuo, qual é o meio material? Não tem. Então, se você está falando de vácuo, você não tem ondas sonoras. Beleza? Tranquilo? A próxima, ó. Aumentando-se a amplitude de oscilação do diapasão e mantendo-se a mesma frequência, então, ó, aumentando a amplitude de oscilação. O que significa aumentar a amplitude de oscilação do corpo? Né? Se você está aumentando a amplitude de oscilação, você está aumentando a energia que esse diapasão consegue passar para a onda. Então, você ter amplitude maior significa você ter onda com mais energia. Agora, mantendo-se a mesma frequência. E aí ele fala, então, haverá uma diminuição do comprimento de onda da onda sonora emitida no gás. Então, ele está falando que você vai ter com isso uma diminuição do comprimento de onda. Aí a gente vai para a equação fundamental de onda. Qual que é a equação? V lambda F. O que ele falou da frequência? A frequência está constante.
constante. Então a frequência não mudou. O gás está variando, né? Ele está propagando num, né? Aliás, o som está propagando num gás cuja velocidade é 300. Mudou a velocidade aqui? Não. Nessa questão aqui 32, não mudou. A velocidade é a mesma. O gás é o mesmo. Então essa velocidade continua constante. Ou seja, se a frequência não mudou e se a velocidade não mudou, o que vai acontecer com o comprimento de onda? Também não varia. Então, o que ele te falou que varia, que é a amplitude, que interferência que isso vai produzir no comprimento de onda? Nenhuma. A amplitude maior significa você ter uma onda com mais energia. Então, você vai ter uma onda que tem cristas e vales mais altos e mais baixos, mas não muda o valor do comprimento de onda. Então, se você pegar aqui, ó, isso aqui é amplitude, isso aqui é amplitude, isso aqui é amplitude, isso aqui é amplitude. Então, essa amplitude vai mudar. Então, você vai passar a ter uma onda que vai mais lá em cima, mais lá embaixo, mais lá em cima, mais lá embaixo, mais lá em cima, mais lá embaixo. Mas o que mudou no comprimento de onda, que é daqui até aqui? Nada. Ou seja, o seu comprimento de onda, que é desse início aqui até aqui, isso aqui é o comprimento de onda, isso mudou? Nada, né? E isso aqui mudou nada. Tranquilo? Bom, a última frase, né? A última frase dessa questão, 64. Mudando o meio de propagação do gás para um sólido, somente a velocidade de propagação aumentará, permanecendo inalterada a frequência e o comprimento de onda inicial. Bom, vamos pensar aqui um pouquinho, ó. Pensa aqui comigo. Vamos fazer a análise aqui, ó. Mudou o meio. Se mudou o meio, o que vai mudar? Velocidade muda, né? Se mudou o meio, a velocidade muda. Bom, mas então peraí, velocidade é igual a comprimento de onda vezes a frequência. E você está indo de um gás para um sólido. Isso faz o som ficar mais rápido. Então, quando você tem uma onda sonora num meio mais denso, essa onda sonora ela vai propagar de uma forma mais rápida. O som fica mais rápido. Então, o que está acontecendo quando você vai do gás para o sólido? Essa velocidade aqui, ó, aumenta. Então, eu vou ficar mais rápido, né? O meu som vai ficar mais rápido. Do outro lado, alguma coisa aqui vai ter que crescer também. Ou o comprimento de onda vai crescer, ou a frequência vai crescer. Aqui, ó, entra uma coisa importante. Depois que você produziu uma onda, a frequência dela nunca vai mudar. Então, uma onda que já existe nunca terá sua frequência modificada. Então, uma onda que já existe nunca terá sua frequência modificada. A frequência é uma característica que uma onda tem que é imexível, né, se eu pudesse falar isso. É uma característica imutável, eu não posso modificar. Então, essa frequência, depois que uma onda já foi produzida, essa frequência vai sempre ser a mesma. Então, uma onda já produzida, a frequência dela nunca muda. A frequência é como se fosse a identidade daquela onda, é como se fosse a impressão digital daquela onda. Então, a frequência vai ser a mesma sempre. Quem vai ser obrigado, então, a modificar-se para acompanhar a modificação da velocidade? Quem vai se modificar vai ser o comprimento de onda. Ele vai crescer na mesma proporção. Então, se a velocidade dobra, comprimento de onda dobra. Se a velocidade triplica, comprimento de onda triplica, para que a frequência seja a
mesma. Então, mudando o meio de propagação do gás para um sólido, somente a velocidade de propagação aumentará, permanecendo inalterada a frequência e comprimento de onda. Não. O único que permanece inalterado é a frequência. O comprimento de onda vai crescer junto com o aumento da velocidade. Então a frase 64 é uma frase falsa. Então essa frase 64 ela é falsa. Então a gente vai ter, né, nessas duas últimas frases, a 16 é verdadeira, a 32, né, aumentando-se a amplitude de oscilação e mantendo a mesma frequência, haverá uma diminuição no comprimento de onda. Essa também é falsa, o comprimento de onda não vai mudar, então aqui a 32 também é falsa e a 64 também é falsa. Então, 16 verdadeira, 32 é falsa e a 64 é falsa também. Então, né, igual tá aqui, ó, amplitude de oscilação vai ser aumentada. Mantendo-se a mesma frequência, haverá diminuição do comprimento de onda. Nada a ver. Então, beleza, ó. Espero que vocês tenham entendido, né, essa questão. As frases 16 verdadeira, 32 falsa e 64 falsa. Então, ó, qualquer dúvida, reveja a aula. Qualquer dúvida, pode também me mandar alguma pergunta. E um abraço para vocês. Até a próxima.